Fala pessoal, tudo tranquilo? Tranquilo? Hoje a gente vai dar início aqui, então, à terceira parte da nossa aula de impactos ambientais, beleza? Então ela vem aí de uma sequência de impactos ambientais de escala global, depois impactos ambientais de escala local, e agora a gente vem trabalhar justamente toda essa parte relacionada aí aos impactos da ação humana, mais especificamente, né? Ou melhor, mais do que da ação humana, do modo de vida que nós desenvolvemos no planeta Terra. Beleza? Então, a gente vai focar aqui principalmente nessa aula na questão relacionada à produção de lixo, pessoal. Então, nós sabemos, né, que o nosso modo de vida, desde o desenvolvimento das revoluções industriais, ele passou aí por um processo de aceleração do processo produtivo, né? Então, a demanda que o nosso modo de vida impõe ao planeta, ela é muito agressiva. Tranquilo? Nós temos uma demanda, então, por produtos, seja de necessidade e principalmente na realidade, né, por método de consumo, pela lógica do consumismo, que é o que, convenhamos, né, é o grande motor desse nosso modelo de sociedade. Né? A gente não vai entrar nesse mérito nessa aula, mas é importante que vocês tenham em mente que toda a produção de lixo a qual nós vamos nos referir nessa aula, ela está fortemente vinculada ao desenvolvimento industrial, beleza? E a essa consolidação desse modelo de consumo na nossa sociedade, beleza, pessoal? Então, assim, eu vou fugir um pouco aqui da ideia que vocês estão vendo aqui no quadro. Eu vou fugir um pouco dessa ordem exata que está aqui. E eu quero começar com vocês, antes de mais nada, trabalhando aqui, pessoal, justamente esse nosso OBS, né? A definição de lixo. Né? Então, aqui eu coloquei para vocês que lixo é tudo aquilo que é dispensado e não tem mais valor comercial. Beleza? Então, atenção a isso. Quando a gente trata lixo, a gente está falando de algo que já não tem mais utilidade para o processo produtivo. A gente precisa guardar essa informação porque quando a gente for voltar aqui na discussão, né, dos 3 R's, né, dos métodos aí, então, de redução, reutilização e reciclagem, a gente vai perceber que essa questão do valor comercial ela é bastante relativa, beleza? A gente tem como contornar essa situação a partir do desenvolvimento de novas técnicas, de novos processos, né, de reinclusão desses elementos ao processo produtivo. E aí, nesse caso, ele deixa de ser lixo. Né? Eu acho que o exemplo mais claro que eu posso trazer para vocês nesse primeiro momento é a questão da latinha de refrigerante, que é aquela latinha de alumínio que a gente usa aí para diversos refrigerante, cerveja, enfim, aí essa suco, né, hoje é fortemente utilizado na indústria. Né? E definitivamente, né, quando você toma o seu refrigerante e amassa aquela latinha e joga no lixo, ela ainda não se enquadra nessa definição que a gente está trabalhando aqui, né? Ela está se enquadrando muitas das vezes, inclusive na praia, principalmente, né, galera? A gente tem aquela sensação de que aquilo definitivamente não é mais lixo, né? Porque você às vezes mal consegue terminar de beber o seu refrigerante e já tem algum catador ali pedindo para pegar aquela latinha. Né? Isso acontece porque o alumínio hoje já está fortemente inserido no processo de reciclagem, beleza? Então ele retorna ao processo produtivo como matéria-prima novamente, beleza? Para confecção aí de novas latinhas ou de qualquer outro, né, qualquer outro produto que tenha aí o alumínio como matéria-prima, beleza? Então, galera, nesse sentido, né, algo não se torna lixo somente porque você ali, pessoa, consumidor, descartou aquele produto, beleza? Lixo, então, é aquilo que já não tem mais valor comercial, que já não consegue mais ser inserido no processo produtivo, né? Seja porque ele realmente não tem mais utilidade, aí você vai ter, por exemplo, restos orgânicos, por exemplo, né? E mesmo nesses casos você consegue reutilizar, mais ou menos nessa levada que eu quero levar essa nossa discussão nessa aula. Né? Se a gente se esforçar enquanto sociedade, a gente vai perceber que a gente consegue encontrar métodos de utilização para boa parte daquilo que nós consideramos como lixo. Né? Eu estava citando aqui da matéria orgânica, né? Uma casca de banana, por exemplo. Você vai jogar fora, mas ela tem utilidade. Ela pode ser utilizada aí para confecção de adubo, por exemplo. Né? A grande questão é
você consegue tornar isso economicamente viável? Isso é um ponto importante, certo, pessoal? Essa discussão, né, da viabilidade econômica, ela é algo muito forte nessa nossa questão. No caso do alumínio, sim, é mais vantajoso você reciclar, economicamente falando, é mais vantajoso você reciclar a latinha de alumínio do que você arcar com os custos de exploração da bauxita, por exemplo, que vai dar origem ao alumínio depois. Tranquilo? Então você tem essa vantagem aí econômica nesse sentido. Então, sempre que a gente fala de questões ambientais, né, galera, a gente não consegue dissociar esse debate do debate econômico, porque você sempre vai conseguir, ou melhor, você só vai conseguir transformar uma medida ambientalmente correta, né, você só vai conseguir pôr essa medida em prática no momento em que ela for economicamente viável. Né? É muito, muito difícil você apenas, infelizmente, né, é muito difícil você apenas conseguir fazer com que a população se conscientize e arque com um custo a mais só porque aquilo é ambientalmente correto. Né? Isso daí é bastante complicado, né? É um processo longo, é um processo demorado, né? De criação de uma cultura, né? Com uma consciência ambiental mais enraizada. Então, isso é um processo que leva tempo, né? E a gente sabe muito bem que o meio ambiente ele anda meio sem tempo aí em determinadas situações. Beleza, pessoal? Então, esse era o primeiro debate que eu queria fazer com vocês, a gente entender claramente o que é lixo. Né? Então, entendido aqui o que é lixo, a gente parte então aqui agora para a questão do acúmulo desse lixo, né, pessoal? Então eu coloquei aqui para vocês, né, que o lixo ele tem relação direta entre a renda per capita e a produção de lixo, né? Então você tem uma relação direta entre o quão rica, o quanto bem estabilizada é uma população e o quanto essa população ela produz de lixo. Né? Então você tem uma relação direta aí. Quanto mais rica é uma população, mais lixo ela produz. Beleza? Então, eu vou botar aqui para vocês agora na tela um mapa mostrando essa relação, né, de renda per capita com produção de lixo. Né? A gente consegue perceber aí claramente no mapa que as regiões do mundo com maior renda per capita, você pega e tem um exemplo bastante emblemático aí, que é o caso da Austrália, beleza? Ele tem aí, então, uma renda per capita alta e uma produção de lixo muito grande. Né? É uma população que vai utilizar aí uma série de amenidades, né? Muitas embalagens plásticas, né? Muitas coisas ali já pré-processadas para facilitar ali o cotidiano, mas que acabam se revertendo em grande produção de lixo. Beleza, pessoal? Então aí tem o caso dos Estados Unidos, obviamente, né? Então vocês conseguem aí observar no mapa essa relação da renda per capita, beleza? Então, quanto maior a capacidade de consumo, evidentemente, nós temos aí uma maior produção de lixo, beleza? Populações mais pobres em geral. Inclusive, pessoal, isso também está fortemente vinculado à própria questão da urbanização, né? Populações majoritariamente urbanas naturalmente tendem a gerar mais lixo do que populações rurais. Né? Aí por questões bastante óbvias no que tange a relação com o consumo. Né? Então, populações majoritariamente rurais, elas tendem aí, então a ter o menor índice de produção de lixo por conta do seu consumo reduzido, uma maior vinculação ali aos produtos in natura, enquanto em ambientes urbanos você tende a ter aí uma maior dependência de processados. É só vocês fazerem esse exercício na casa de vocês, galera. Abram a geladeira e vejam quantas coisas ali estão embaladas, né? Já vem ali prontas para uso. E quando você vai fazer a comida, né? Isso é uma prática que eu tenho muito, eu gosto muito de cozinhar, né? E é padrão, assim, eu vou pegar e vou fazer a comida e eu basicamente encho a latinha de lixo ali em cima da pia. Né? Porque tudo que eu vou mexer está embalado em alguma coisa, tem um plástico envolvido, tem um papel para eu jogar fora, beleza? Tem um isopor, onde que é a bandejinha lá dos negócios que tá. Então tudo está muito fortemente vinculado aí à produção de lixo. Beleza, pessoal? Enquanto em ambientes rurais você não tem essa relação aí, o convívio com os produtos in natura é muito maior. Né?
E aí, galera, um outro ponto importante que a gente tem que tratar aqui, que na verdade aí, para quem assistiu a aula para quem lembra, né, da aula de dinâmica espacial da indústria, a gente tem aqui o conceito da obsolescência dos produtos, né, o que a gente conhece como obsolescência programada, beleza? Então, hoje os produtos eles são feitos, né, são fabricados para não durarem tanto tempo, né, por uma questão aí de lógica de renovação da produção. Então você precisa, né, que os produtos, ou melhor, as empresas precisam que os produtos estraguem dentro de um intervalo de tempo ali razoável para que aquela pessoa volte a comprar aquele produto novamente. Então, o teu celular não pode durar 10 anos, né? Porque se o celular durar 10 anos, a empresa não lucra, né? Então, seu celular tem que durar ali 1, 2, 3 anos no máximo e você já precisa trocar o seu produto. Ele tem que estragar, tem que começar a ficar lento, a bateria começa a não durar, né? Ele começa a travar e essas coisas. Né? E aí, muitas das vezes, né, se a gente tem essa questão da tela hoje nos dispositivos eletrônicos, né, galera? Putz, tu vai fazer ali tu deixa o teu telefone cair no chão e ele trinca a tela e às vezes vale mais a pena você comprar outro telefone do que trocar a tela, porque a tela custa um absurdo, né? Então tudo isso nos força a produzir uma quantidade de lixo maior. Beleza? Então, esse modelo, né, de renovação do mercado consumidor, onde a obsolescência programada está fortemente atrelada, ele também é um dos fatores que leva aí ao desenvolvimento, né, de maiores quantidades de lixo pela sociedade. Beleza? Aqui, galera, o outro tópico que eu queria comentar com vocês é a questão do lixo orgânico. Né? O lixo orgânico, ele tem aí, como eu falei para vocês, a gente tem a possibilidade do desenvolvimento aí de adubo, né, a partir desse lixo orgânico. Tem inclusive a possibilidade de geração de energia a partir desse lixo orgânico, em função do aproveitamento aí do metano que é gerado no processo de decomposição, beleza? Então nós temos aí algumas possibilidades nesse sentido, certo? Quando isso não é feito de maneira correta, e aí eu já puxo para esse nosso outro OBS aqui, que é a relação dos lixões com os aterros sanitários, aqui nós temos uma questão bastante grave. Né? Quando se desenvolve o lixão, que é a maneira incorreta, vou deixar aí na tela para vocês a imagem do lixão de Gramacho, para vocês terem uma ideia. Né? Então, uma área completamente de despejo irregular, sem a devida preparação do solo para recepção desses materiais, tranquilo? O que vão aí ser fontes difusoras de doenças. Então você vai ter ali a decomposição dessa matéria orgânica atraindo animais, principalmente aí ratos e insetos, e isso tende a proliferar diversos tipos de doença, tranquilo? E além disso, nós temos aí a poluição das águas e dos solos. Né? Isso aí está muito vinculado ao chorume, galera. O chorume ele vai representar então aí um líquido preto viscoso, né, que se forma a partir do processo de decomposição da matéria orgânica, e quando você não tem a preparação do solo para a recepção desses materiais, o que vai ocorrer nos aterros sanitários, aí eu deixo para vocês também aí a imagem do que vai ser o aterro sanitário de Gramacho, tranquilo? Então aí essa relação, né, com o solo já mais preparado, né, aí já deixo aí para vocês a imagem da impermeabilização do solo para que esse chorume não penetre, e aí também a gente vai ter aí a possibilidade de uso, mas de reuso, né, de reciclagem desse lixo de maneira muito mais eficiente nessas estações que são adequadas para a recepção e tratamento desse lixo. Beleza, pessoal? Então, o lixo orgânico aí, ele também é uma questão importante para a gente trabalhar. Certo, galera? Então, já entendendo aqui o processo de geração desse lixo, agora a gente vai dar uma olhada em como a gente vai lidar com esse lixo. Quais são as possibilidades que nós temos para reduzir, então, aí, o impacto associado a esse acúmulo de lixo. Né? E aí, para isso, nós temos essa lógica dos 3 R's, pessoal, que eu estou deixando aqui para vocês, né, no quadro. Né? Primeiro, nós vamos reduzir,
se não for mais possível reduzir, o que a gente fala de reduzir? Reduzir o uso de materiais que se tornarão lixo depois do uso, né? Então, um exemplo legal aqui disso que eu trago para vocês agora é a questão do papel higiênico, galera. Eu não sei se vocês repararam, mas de um tempo para cá, o papel higiênico passou a vir amassado, né? Ele passou a vir espremido dentro da embalagem, né? Aquele rolinho que fica no meio ali do papel para a gente prender no suporte da parede, aquele rolinho, do ponto de vista logístico, ele é um que a gente chama de volume morto, né? Ele ocupa espaço no processo de transporte e na embalagem do produto, sendo que ali não é nada, é ar, é vazio, né? Então você gastava mais plástico para embalar os rolos de papel higiênico quando ele vinha ali bonitinho, redondinho. Agora as empresas estão amassando o rolo de papel higiênico para gastar menos plástico para embalar esses rolos de papel, beleza? Então, isso é uma forma de você reduzir, né, o consumo. Um outro exemplo aqui, dessa vez já mais voltado para a questão legal, né, são as medidas, as leis que o governo pode impor para tentar reduzir. A gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro a questão dos canudos plásticos, né? Os canudos de plástico estão proibidos de serem utilizados. Isso gerou muita polêmica, a galera discutindo, mas é um absurdo, porque aí eu não uso canudo, mas uso plástico, né? Eu uso copo de plástico, perdão, né? E aí fica aquilo, não adianta de nada. Galera, o ponto é o seguinte, esse tipo de legislação ele age como forma de conscientização, né? Então, por exemplo, a população ela vai, a partir da aplicação da lei, ela vai perceber que aquele canudo ele é ruim. E aí a gente começa, enquanto sociedade, a buscar alternativas aí para gerar menos impactos. Por exemplo, né, a compra de canudos de alumínio, reutilizáveis, laváveis. Né? Eu tenho o meu, anda comigo sempre na minha mochila, né? Então qualquer lugar que eu vá, eu vou lá e pego o meu canudo de alumínio, uso, não gasto copo plástico, né? Não uso canudo de papel, que é a alternativa aí que alguns comércios estão utilizando, e tampouco uso copo plástico, que é a pior das alternativas. Beleza? Então, reduzir, né? A mesma coisa acontece quando a gente fala, por exemplo, das sacolas plásticas no supermercado. Tá proibido, né? Utilizar, tá proibido dar, né? Se você precisar, eles vão te vender. E aí lembra do que eu falei da questão econômica, galera. Agora tá pesando no bolso. Então você vai lembrar, antes de sair de casa, de pegar a tua sacolinha renovável, né? A tua sacolinha de plástico para levar no supermercado. Eu mesmo já me peguei várias vezes entrando no elevador e falando, putz, tem que voltar e pegar a minha sacola. E aí você vai para o mercado e assim você reduz o uso das sacolas plásticas no mercado a partir de uma questão legal, de uma imposição legal. Tranquilo, galera? Então, vamos avançando aqui, nós temos a reutilização. Eu estou com o meu exemplo aqui, na cara, né? A garrafa plástica. Essa garrafa plástica era um isotônico, né? Que eu comprei em algum dia aí, né? Já há bastante tempo, inclusive, diga-se de passagem. Ela é sempre lavada, tá, pessoal? Então, foi um isotônico que eu comprei em algum momento, né? E guardei a garrafa plástica, porque, né, eu tô sempre bebendo água, inclusive bebam água, né, constantemente aí ao longo do dia de vocês, criem esse hábito, né? Então eu tô sempre pendurado na garrafa, então eu sabia que eu ia utilizar. Então aquele produto que num determinado momento serviu para armazenar o isotônico, agora serve aqui diariamente para eu beber a minha água. Então eu estou dando um novo uso para um produto, né, diferente da finalidade inicial, que era carregar o isotônico. Beleza? A mesma coisa a gente faz, galera, com as sacolas plásticas, por exemplo. A gente usa para o lixo das nossas lixeiras em casa. Eu tenho cachorro aqui em casa, por exemplo, né? Já uso usava, né? Quando tinha em ampla disponibilidade, usava ali a sacola plástica para catar ali as necessidades dos cachorros, para limpar aqui a varanda. Tranquilo? Então você dá um novo uso. Então, fazendo isso, você reduz a demanda por esse produto. Então, assim, você não está, digamos assim, acho que a gente pode dizer que o resultado ele é menos impactante do que o reduzir e reciclar, mas também é importante. Né? Então, por quê? Porque você está reduzindo a demanda por aquele produto. Então, ao invés de eu usar 2 sacos plásticos, né? Um para trazer as minhas compras do mercado e outro para botar na lixeira, eu estou usando o mesmo saco. Então, eu estou reduzindo a demanda por aquele produto. Beleza?
e assim a partir da reutilização do mesmo. Tranquilo? Então, a mesma coisa aqui com a minha garrafa d'água, né? Então, ao invés de gastar plástico para fazer uma outra garrafa que eu iria comprar só para beber a minha água, eu estou aqui reaproveitando a garrafa que eu comprei para uma outra finalidade inicial. Beleza? Então, guardem essa informação. Né? E por último, aqui nesse nosso tópico, né, galera? A gente tem aqui a questão da reciclagem. Esse eu já falei, né, um pouquinho ali da questão das latinhas de alumínio, né? E aqui a reciclagem ela é o ponto mais, como é que eu posso dizer? Eu acho que ela é o auge aqui dos 3 R's. Por quê? Porque ela impacta nos dois sentidos. Ela reduz o acúmulo de lixo, então aquilo que seria lixo, que seria descartado, que iria impactar o meio ambiente, a gente está retirando. E além disso, a gente está diminuindo a demanda por novas matérias-primas. Então a gente também está reduzindo o impacto, né, no meio ambiente para a retirada de novas matérias-primas. Beleza? Então aqui a reciclagem ela é algo fortemente importante para a gente defender quando a gente assume essa pauta ambiental, porque ela tem ela, digamos assim, é uma medida de amplo espectro. Beleza? E aí, basicamente, quando a gente fala de reciclagem, né, é a gente reinserir aquele produto no processo produtivo. Né? Então, perceba, é diferente do resto que a gente já falou. Né? Reduzir, você está diminuindo, né, a entrada de material no processo produtivo. A reutilização, você está diminuindo a demanda. Aqui, o que você está fazendo, né, é devolvendo aquilo que já foi utilizado para o processo produtivo. Então a gente tem a reciclagem de papel, por exemplo. Talvez você já tenha tido aí em casa, já tenha visto na papelaria aqueles cadernos com folha reciclada, que é bem legal, tranquilo. A gente tem também aqui, a gente pode falar, óbvio, da questão do alumínio, né? Metais preciosos, então não há desperdício, não se joga metal precioso fora, ninguém joga algo de ouro fora, por exemplo, um brinco, um cordão que arrebentou, ninguém joga fora, isso é sempre devolvido, isso tem valor monetário, inclusive, né? Tem pessoas no centro da cidade, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Tem pessoas que ficam com aquela plaquinha, compra o ouro, né? E aí você vai ali e vende a peso que ele vai ser derretido e vai ser então aí usado para fabricação de outra coisa, beleza? Então isso é a reciclagem. Atenção, galera. Aqui, quando a gente fala de reciclagem, a gente está falando do retorno ao processo produtivo. Então, eu queria fazer aqui um adendo rapidinho para vocês, né? Que quando, por exemplo, você pega as garrafas PET, você coleciona as garrafas PET e faz, digamos, uma cadeira com a garrafa PET, o que você está fazendo é reutilizar, galera. Você está dando um novo uso para o mesmo produto. A reciclagem pressupõe o retorno ao processo produtivo. Beleza? Então, cuidado com isso. Né? Essas paradas super maneiras que a gente vê na internet, né? de fabricação de paradas para casa com produtos que seriam jogados no lixo, isso entra na conta da reutilização e não na conta da reciclagem. Tranquilo? Então vamos lá. Né? Essa questão da definição do lixo a gente já falou, né? E aí, galera, aqui a gente entra num debate importante, que é essa questão do comércio internacional de lixo. Né? A gente sabe muito bem, né, que a construção dos aterros sanitários ela tem um custo, né, não é um processo barato. Como a gente falou, né, a questão econômica ela é indissociável dentro desse debate. E aí o que acontece? Alguns países que têm uma grande produção de lixo acabam recorrendo, né, à exportação desse lixo para países periféricos. Né? Então você tem países muito pobres, né, que têm a sua economia aí muito fragilizada, e aí esses países acabam encontrando no comércio internacional de lixo uma forma de arrecadação. Então sim, esses países ganham dinheiro para receber lixo de outros países desenvolvidos. Né? E aí vão promover aí a construção, né, o desenvolvimento de lixões, infelizmente, né, em diversos países subdesenvolvidos que vão ser receptores desse lixo internacional. Né? Então, às vezes, você tem grandes cargueiros cheios de container e nesses containers não tem mercadoria, tem lixo. Né? E esse lixo vai ser despejado aí em outros países. Isso é uma discussão forte hoje dentro da comunidade internacional. Tranquilo, pessoal?
Então, galera, último tópico aqui da nossa aula de hoje, eu acho que o vídeo já está ficando meio longo, né, para eu encerrar aqui, é o conceito de desertificação. Cuidado, eu já quase falei errado aqui, vocês devem ter percebido. Aqui é o conceito de desertificação, que é diferente do conceito de desertização. Né? A desertização é a formação de desertos, é a expansão ou formação de áreas desérticas, beleza? Ou seja, é uma queda abrupta no índice pluviométrico, chegando esse índice a ficar estabilizado por pelo menos 30 anos na casa entre 0 e 300 milímetros de chuva por ano. Então, isso é o processo de desertização, que é a expansão dos desertos, não é o que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui do processo de desertificação. Sim, né? Podiam ter pego nomes diferentes? Podiam, mas não pegaram. Então a gente tem que se virar aqui com o que a gente tem. Né? Então a desertificação, galera, como eu botei aqui para vocês, é a perda total da produtividade da terra em função das práticas inadequadas de manejo do solo. Galera, isso aqui é um grande problema, é um impacto ambiental importante. Aqui a gente já está fora da discussão relacionada com o lixo, né? Aqui já é um tópico novo, beleza? E a desertificação, então, ela é resultado dessas práticas inadequadas de manejo do solo. Então você vai ter aí a aração, você vai deixar o solo exposto, né, à chuva, ao vento, aos agentes, né, erosivos, e aí com isso você tende a ter a remoção dos nutrientes do solo. Tranquilo? E aí esse solo vai ficando cada vez mais pobre, até o momento em que ele já não serve mais para a produção agrícola, não nasce mais nada. Você planta a semente, mas não tem nutriente no solo para ela absorver, então ela não se desenvolve, beleza? Isso é muito preocupante hoje, né? Principalmente por conta aí do crescimento da população mundial. Então, a produção de alimentos, a manutenção, melhor dizendo, da produção de alimentos é uma questão importante hoje no mundo. Mas a gente fica sempre com aquela discussão, né, pessoal? Em relação aí à disponibilidade de solos férteis para atender essa demanda. Aqui eu não estou fazendo o discurso malthusiano, longe disso, né? A gente sabe muito bem que o desenvolvimento tecnológico permitiu ao ser humano produzir muito mais do que a gente precisa para sobreviver. A questão da fome no mundo está longe de ser uma questão de falta de alimentos, e sim uma questão de falta de distribuição de renda, beleza? Mas isso é um assunto para um outro momento. Né? A minha preocupação aqui é a questão ambiental propriamente dita, é a perda, né, de solos agricultáveis. Né? E consequentemente, isso deve levar aí a um encarecimento do preço dos alimentos, e aí sim nós temos um agravamento da questão da fome. Tranquilo, pessoal? Galera, espero que tenha ajudado. Eu acho que foi um pouquinho mais longo do que eu pretendia, né? Mas eu espero que tenha ajudado aí vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Forte abraço. Até a próxima.